Queria agradecer ao Presidente de Câmara de Ponte Soro, o Hilário, caro Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, caro Vice-Presidente da IATA, Rafael Schwartzman, caro Presidente da ICAO, Salvatore Ciacitano, caros participantes. Queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui neste importante evento, que tem lugar num momento em que a aviação atravessa uma crise existencial, provavelmente a sua pior crise de sempre. Não vos vou amassar com números que os presentes conhecem certamente melhor do que eu. No momento atual, falamos de quebras superiores a 50% na procura face aos valores de 2019. E em Portugal, que é em grande medida prisioneiro da geografia e depende muito da aviação para alimentar o setor do turismo, sabemos bem o impacto económico e, por isso, social que isto representa, sobretudo tendo em conta a importância que, para o nosso país, têm as ligações aéreas com o continente americano, que, como sabemos também, atravessam um momento ainda mais difícil do que as ligações aéreas dentro da Europa. A verdade é que o problema não está apenas nos números atuais, que são dramáticos, nem tão pouco nas expectativas de recuperação a curto e médio prazo, que se deterioram à medida que o controle da pandemia se revela limitado. O problema está também na capacidade financeira das companhias para suportar uma recessão ainda mais prolongada do mercado. Sabemos que foram vários os Estados que, na primeira vaga da pandemia, tiveram de intervir diretamente para salvar as companhias aéreas, injetando nelas vários milhares de milhões de euros. Esse apoio, note-se, partiu do princípio que o mercado iria recuperar com alguma rapidez. Sabemos hoje, porém, que estas expectativas eram demasiado otimistas. Atendendo ao agravamento da pandemia que vivemos, várias questões difíceis param agora no horizonte. Será possível, perante uma segunda vaga, evitar uma segunda vaga de apoios públicos às mesmas companhias? Se tal cenário se confirmar, como vai reagir a Comissão Europeia a esta situação? Serão estes novos apoios sustentáveis do ponto de vista orçamental para os Estados e, se o forem, serão sustentáveis do ponto de vista das várias opiniões públicas? Não precisamos de recuar muito no tempo para saber no que resulta colocar sobre os fardos dos Estados individuais, sobre os ombros dos Estados individuais, fardos demasiado grandes para eles carregarem sozinhos. Recordemos o que aconteceu com o setor bancário na Europa, a seguir ao duplo choque da grande recessão de 2009 e da crise das dívidas soberanas que se seguiu em alguns países, em que os Estados foram chamados, cada um por si, a resgatar os seus sistemas bancários. Num contexto de forte crise social e económica, isto não levou apenas à subida dos déficits e das dívidas, levou também a que a opinião pública se virasse contra o setor da banca. E não é difícil transpor a mesma dinâmica para o setor da aviação no momento atual. É provável que seja cada vez mais difícil explicar à população a importância económica estratégica do setor e mesmo da existência de um hub internacional à escala nacional, se os contribuintes se virem na posição de terem de compensar, de forma sucessiva, as perdas das companhias aéreas num mercado profundamente deprimido. Estaremos preparados para correr o risco de que os contribuintes se virem contra as companhias que estão a ser apoiadas e, eventualmente, contra o setor em geral? É por este motivo que talvez seja o momento de pensarmos em medidas mais arrojadas na recuperação do setor. Tal como acontece com muitas soluções à escala europeia, não precisamos de reinventar a roda. Às vezes, basta olhar para o outro lado do Atlântico. E para o apoio federal, neste caso, que os Estados Unidos da América concederam às companhias norte-americanas. Assim, poderia fazer cada vez mais sentido pensar num programa europeu dirigido especificamente ao setor da aviação. Um programa que não seja apenas uma soma de apoios nacionais desarticulados, mas que represente um esforço coordenado para dar um horizonte de estabilidade a este setor. Seria, obviamente, prematuro estar aqui a discutir a arquitetura institucional de um apoio como este. O mais importante é começar a tomar a consciência e ponderar abertamente se esta não será mesmo a única saída se quisermos evitar um processo traumático de destruição de capital e de valor num setor central para a mobilidade e para tantas áreas de negócio, empresas e empregos. Mas o plano de recuperação para o setor da aviação não é o único tema difícil que precisamos colocar em cima da mesa. Também temos que discutir, a nível europeu, a estratégia usada por pelo menos uma companhia aérea para se aproveitar da crise existencial que atravessa o setor para inundar o mercado de bilhetes a 1 e a 5 euros. Precisamos questionar se esta estratégia predatória não está a provocar uma corrida para o fundo e a colocar em causa o esforço realizado por vários Estados-membros para evitar o desaparecimento de um conjunto de companhias europeias. E precisamos de questionar a sustentabilidade concorrencial destas práticas
bem como as práticas laborais em que assentam. Porque uma coisa é concorrência segundo regras justas e sustentáveis. Outra, bem diferente, são comportamentos sistemáticos e predatórios que ameaçam estas mesmas regras. Se não fizermos esta avaliação, esta discussão a nível europeu, será cada vez maior a tentação para países avançarem com medidas nacionais unilaterais, como, por exemplo, a imposição de preços mínimos de bilhetes num Estado-membro. Por fim, queria deixar uma nota sobre os desafios de médio e longo prazo do setor da aviação, em particular os que se prendem com o imperativo da transição verde. O setor deve aproveitar este período, esta janela de enorme incerteza, para saber como se vai posicionar perante os desafios da descarbonização e da luta contra as alterações climáticas. Os objetivos do Pacto Ecológico Verde estabelecem uma redução de emissões no setor dos transportes em 90% até 2050. Sabemos já que existe um conjunto de estratégias para responder a este desafio no setor da aviação. Por exemplo, a utilização no futuro de combustíveis sustentáveis alternativos, área em que tem sido produzido muito trabalho. Ou, num outro exemplo, na criação de um programa internacional de redução e de compensação de emissões, como se está a pensar no quadro do programa Corsia. Resta saber se este é um conjunto de estratégias que é suficiente. Sobretudo quando, convém lembrar, a aviação viverá nos próximos anos e certamente décadas sob a crescente concorrência do transporte ferroviário, cuja centralidade numa transição ecológica é por demais evidente. Com a ajuda das instituições europeias, recordo apenas que 2021 será o ano europeu da ferrovia, cada vez mais europeus estão a descobrir que a aviação não é o meio de transporte coletivo mais eficiente, nem o mais sustentável económica e ecologicamente para viagens de curto e médio curso, quando se pretende ligar locais com grande densidade populacional. Num futuro próximo, com o desenvolvimento das ligações ferroviárias na Europa, os voos que ligam destinos que distem entre si até 600 km podem mesmo vir a ser banidos ou pelo menos fortemente desincentivados. E é preciso saber como, no quadro do Objetivo Europeu de criar uma mobilidade sustentável e inteligente, o transporte aéreo e o ferroviário podem não apenas competir, mas sobretudo colaborar na criação de genuínas redes multimodais. É verdade que em alguns casos os apoios financeiros dos Estados às companhias aéreas vieram acompanhados de contrapartidas ambientais a que as empresas estão obrigadas a cumprir. Este é um princípio interessante, mas a verdade é que o incentivo para traduzi-lo em medidas concretas pode ser baixo num contexto em que as companhias vivem uma brutal incerteza em relação ao seu futuro e não querem ser colocadas numa posição desfavorável face aos seus concorrentes. E é por isso que o nível adequado para a imposição destas regras é o nível europeu, sobretudo se este plano fosse construído como parte de um conjunto de medidas no contexto de um plano mais vasto de recuperação do setor. E é por isso, e com isto termino, no plano das regras comuns europeias que se joga o futuro do setor da aviação. Antes de mais, regras comuns aos Estados nas ligações aéreas dentro da Europa, mas também com o resto do mundo, que permitam estabilizar as expectativas do mercado, aumentar a segurança e a certeza dos passageiros e operadores económicos e, assim, dar um horizonte de recuperação ao setor. Porém, e esta é, de novo, a nossa mensagem mais importante, este enquadramento europeu, embora necessário, pode acabar por ser insuficiente para responder à crise do setor. Precisamos de equacionar seriamente se não vai ser necessário passar do momento que vivemos, o da autorização europeia para apoios nacionais às companhias aéreas, a um momento seguinte, em que existe um apoio mais ou menos direto, financeiro, das instituições europeias ao setor como um todo, à semelhança do que foi feito nos Estados Unidos da América. Seria, assim, no quadro deste plano europeu de apoio ao setor, que deveríamos lidar com o problema das práticas predatórias que ameaçam o equilíbrio do ecossistema europeu da aviação. E seria precisamente neste quadro que devíamos pensar em que medida é possível reforçar o contributo da aviação para o cumprimento do Pacto Ecológico Verde. É este o duplo desafio do setor: responder ao desafio da sobrevivência a curto prazo e responder ao desafio da sustentabilidade a médio prazo. Sustentabilidade ambiental, laboral e, cada vez mais importante, reputacional. Pela nossa parte, a presidência portuguesa, no próximo ano, estará disposta a trabalhar qualquer proposta que a Comissão Europeia venha a apresentar para relançar o setor da aviação. Muito obrigado.